Quanto mais treinado o nosso aluno, o nosso atleta for, menos treinável ele é. Quanto mais treinado o sujeito for, menos treinável ele é. O que isso significa? Significa que aquele indivíduo que não é muito bem treinado, ele é um iniciante, qualquer coisa que a gente faz melhora o desempenho dele. É muito interessante, o cara tá fazendo natação com você, aí ele começou a jogar sinuca, tá nadando melhor. O cara não fazia nada. Tá fazendo natação com você, professor, tô fazendo bicicleta 3 vezes na semana. Ele vai nadar um pouquinho melhor. Ele era tão destreinado que qualquer coisa vai ser um estímulo para que ele melhore o desempenho. Mesmo que sejam estímulos gerais, porque ele é um sujeito destreinado. Mas à medida que o sujeito vai ficando melhor em alguma área, ele vai ter que se dedicar cada vez mais para que haja melhora do desempenho. E essa melhora do desempenho vai ser sempre muito sutil, vai ter que treinar muito para melhorar muito pouco. Essa é a ideia. Por isso, pensar para um indivíduo de altíssimo nível de desempenho num ciclo de 2 anos, que é dividido depois em macrociclos, que é o que a gente vai falar em seguida. Mas eu estou pensando não no meu dia a dia, eu estou pensando, poxa, o que eu tenho que fazer durante 2 anos para que meu nadador nade mais rápido, para que ele consiga nadar mais, para que eu melhore isso, para que eu melhore aquilo outro. O que eu tenho que fazer nos próximos 4 anos para que isso aconteça, para que isso aconteça. Isso é pensar em termos de treinamento. Não é assim, hoje eu faço isso, hoje eu faço aquilo outro, isso não é treino, isso não é periodização. Legal, então a gente tem essa proposta aqui que a gente vai discutir cada um desses momentos aqui. Depois a gente tem esse nome que é o macrociclo, que eu acredito que todos vocês conheçam. O macrociclo é a maior estrutura de treinamento dentro de uma periodização, dentro de uma temporada. A gente pode ter um macrociclo por ano. Geralmente a gente pensa temporada por ano, né? A gente pode ter um macrociclo por ano, a gente pode ter 2, a gente pode ter 3. Então depende dos interesses de competição. Tudo que a gente vai fazer em termos de preparação de muitos anos, de macrociclo até a sessão de treino, que é o nosso dia a dia, depende do que você pretende em relação à competição. Lembrem-se disso, pessoal. A periodização é a melhor maneira ou o melhor caminho que o nosso nadador vai seguir para ter o melhor desempenho na competição. Então, dependendo das competições que você quer que o seu nadador manifeste excelência, você vai ter mais competições. Naturalmente, dependendo da condição da distância entre essas competições, você terá mais macrociclos durante o ano. Mas a ideia é que a gente tenha no máximo 3 ou 4. Esse macrociclo ele é dividido em meses. Esse macrociclo é dividido no período de preparação, de competição e de transição. Legal? E será sempre assim, como eu disse para vocês. O macrociclo é sempre dividido num momento de preparação, outro de competição, outro de transição. Preparação, estou treinando para manifestar alguma coisa na competição. E a transição está relacionada às férias. Esse macrociclo ele é dividido em diversos mesociclos. Tradicionalmente, a gente pensa os mesociclos como se fosse de um mês. Não precisa ser assim. Mas geralmente a gente pensa o mesociclo como tendo duração de um mês. Então a ideia é a seguinte, pessoal. Consigo desenhar aqui. A gente tem, daqui a pouco tem um desenho melhor para vocês entenderem isso. Eu tenho aqui um macrociclo, porque eu tenho uma competição aqui no final. Eu vou pensar o que eu tenho que fazer no meu dia a dia para poder chegar nessa competição que está aqui e meu nadador manifestar um desempenho mais adequado. Vamos supor que aqui eu estou falando de 4 meses. Caramba, 4 meses é bastante tempo. Eu vou pensar o seguinte, poxa, tudo bem. O que eu tenho que fazer no primeiro mês? O que eu tenho que fazer no segundo, no terceiro e no quarto? Eu estou fracionando aquele objetivo que eu determinei para o final da temporada, que era lá para o momento de competição, e eu vou pensar, para que isso aconteça daqui a 4 meses, o que eu tenho que fazer no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto mês? Vamos pensar na vida de vocês, na nossa vida. Geralmente, o que a gente faz? Quando chega lá no período do ano novo, a gente começa a traçar planos para o próximo ano. A gente pensa assim, eu quero começar uma especialização, gostaria de trabalhar aqui,
gostaria de não trabalhar mais aqui, quero aumentar o número de alunos, pretendo fazer uma viagem aqui, você faz os seus planos. Beleza, então você tem os seus planos para o ano. Aí depois você vai pensar para trás. Tudo bem, para que lá em novembro eu possa fazer essa viagem, o quanto que eu tenho que juntar, o quanto que eu tenho que tentar economizar todos os meses. Você está traçando planos. Ah, se eu tenho que ter, para ficar fácil de fazer a conta aqui, se eu tenho que ter 10 mil lá para poder fazer uma viagem em novembro, eu vou pensar, no primeiro mês eu vou ganhar o meu 13º, vou juntar tanto do 13º, vou juntar tanto do meu salário. E no segundo mês eu tenho que pagar um montão tenho que pagar o IPVA do carro, não vai ser tão fácil, então eu vou juntar um pouquinho menos. Você está determinando para você o que você tem que fazer em cada um dos meses. Então é a mesma linha de raciocínio quando a gente pensa com os nossos atletas. Tranquilo, pessoal? Márcia, tranquilo? Eu só consigo ver você e a Naine, então vou... Beleza. Obrigado, Cláudio. Beleza, vamos em frente aqui. Esse mesociclo, ele é dividido em microciclos. São as semanas. Não precisa ser uma semana, pode ser um pouquinho menos, pode ser um pouquinho mais, mas geralmente a gente pensa numa semana. É a mesma linha de raciocínio. Se você determinou, por exemplo, que no primeiro mês você vai juntar R$ 1.500, você poderia também pensar o seguinte, poxa, R$ 1.500 no mês é muito dinheiro para eu juntar. Mas um mês é dividido em 4 semanas. 1, 2, 3, 4. Aí você vai pensar, o que eu posso economizar cada semana para que no final eu tenha R$ 1.500? Legal, pessoal? Percebam que a linha de raciocínio é da estrutura maior para a estrutura menor. E não o contrário. Aí você vai pensar, se eu tenho que ter R$ 1.500 aqui eu ia numa festa, já não vou mais. Sei lá, economizei R$ 150. Aqui eu ia num almoço de não sei o que lá, ia gastar R$ 250, não vou mais. Você vai traçando planos para a sua semana. E no final das contas, a gente tem aqui as sessões de treino, que é o dia a dia. A gente poderia pensar a mesma coisa. A gente sabe que uma semana tem 7 dias. Você poderia estar pensando, poxa, o quanto que eu tenho que economizar por dia, e naturalmente vai ser o quanto eu vou economizar por semana, para que eu consiga juntar o que eu quero no mês. A linha de raciocínio é, a partir do que eu quero com o meu macrociclo, quais são os meus objetivos em termos de mesociclo, quais são os meus objetivos em termos de semana, que é o microciclo, aí eu vou saber o que eu tenho que fazer no meu dia a dia. E a gente vai fazer isso juntos. Mas entenderam a linha de raciocínio, pessoal? Geralmente, o que o professor faz? Ele até pensa no dia dele, que é a sessão. Ele tem lá as séries de treinamento. Ele vai oferecendo isso, mas isso não tem relação nenhuma com o microciclo, não tem relação nenhuma com o meso, até porque o professor não faz isso. Se o indivíduo for destreinado, como a gente brincou antes, beleza, Rafael? Se o indivíduo for destreinado, naturalmente, a tendência é que ele melhore. Ele não fazia nada. Mas a gente quer que chegue num momento que mesmo que o indivíduo seja bem treinado, ele continue melhorando. Aí isso aqui passa a ser ainda mais importante.